Da onde surgiu essa vontade? Da onde surgiu o projeto Fitness Brasil? O projeto Fitness Brasil vem da década de 80, né? O fundador da empresa, Valdir Soares, já falecido, começou fazendo campeonatos de aeróbica dentro de uma agência de promoção que chamava Mecânica de Produção, que fez muita coisa legal, Rock Go MTV, tem uma história linda, muita coisa legal. Década de 80, fim da década de 80, 90, 2000. E dentro das ativações que a Mecânica de Produção fazia para marcas, né? Não necessariamente ligadas à atividade física, começou a ter uma relação com a educação física, porque muitos promotores e promotoras que trabalhavam nessas ativações eram da área da educação física. E ali teve um diagnóstico de que o profissional de educação física não tinha a devida percepção, né? As pessoas não tinham a devida percepção sobre a importância do profissional de educação física para a sociedade, né? Enquanto agentes de manutenção da saúde, da promoção da saúde das pessoas, né? Não quando elas já estão doentes, mas na manutenção da saúde e do bem-estar das pessoas. E aí o Valdir e o Douglas, que era o sócio dele na época, tiveram a ideia de fazer um evento de um congresso para profissionais de educação física, que aconteceu dentro da Escola de Esporte e Educação Física da USP, aqui na cidade universitária, aqui em São Paulo. E lá começou com essa parte então de educação, de conteúdo, mas algumas marcas, isso eu estou falando do fim da década de 80, né, começo dos anos 90, eu ainda era uma criança na época, não estava obviamente no negócio, mas algumas marcas, reza a lenda, né, a história, que algumas marcas procuraram a Fitness Brasil e falaram, eu quero ter um espaço aí porque esse público me interessa, e assim começou a feira, né? Então não foi um movimento estrategicamente pensado, vou fazer uma feira, né? Começou com esse lado de capacitação e aí as marcas vieram e começaram a feira naturalmente. E pouco tempo depois o evento saiu da USP e foi para Santos, né? E por muitos anos foi em Santos, chamado de Fitness Brasil, levando o nome da empresa inclusive. E depois de alguns anos acontecendo em Santos, o evento dos Estados Unidos já acontecia ainda como IRSA, né? Agora HFA, né? Mudou o nome da entidade. Para quem não sabe ainda, a IRSA agora é HFA, Health and Fitness Association. E no final da década de 90, a Fitness Brasil bateu na porta da então IRSA para fazer, vocês fazem um evento aí nos Estados Unidos, vamos fazer um evento em São Paulo, de negócio. Porque o evento que acontecia em Santos era mais ligado ao aspecto técnico, muito curso técnico, né? Mais para o profissional que atua, ou que atuava na época, na parte técnica da educação física. Especialmente no universo fitness, mas também educação física escolar, recreação, até alto desempenho. E aí foi estabelecida essa parceria e no ano 2000 foi a primeira edição do evento que trouxe o nome das duas entidades que o organizavam, IRSA e Fitness Brasil. Na época, a IRSA tinha um papel muito importante por causa da representatividade global, trazer as multinacionais para o evento, né? Porque ainda o mercado brasileiro estava num outro estágio. E a Fitness Brasil seguiu fazendo então um evento em Santos, um evento em São Paulo, chegou a fazer um evento uma época em Salvador por 15 ou 16 anos, até 2015 ou 16, que era de certa forma uma réplica do evento de Santos, só que de porte um pouco menor para atender ao público do Nordeste. E aí tem muita história nesse meio do caminho, né? Da pandemia para cá veio a pandemia, né? Acelerando só, porque senão eu vou ficar aqui meia hora só contando essa história. Não sei se o público vai ter paciência com a história longa, mas veio a pandemia, muitas transformações, inclusive societárias, né? Muitos desafios a gente viveu na pandemia. E aí, durante a pandemia, a gente fez o evento ainda como IRSA Fitness Brasil online. Quando? Eu entrei em novembro de 2007, não 17, 2007. Então, você entra ainda nos eventos menores feitos em territórios. Não, em 2007 a gente tinha Salvador, Santos e São Paulo. De grande porte. 3 congressos e feiras, né? O evento de São Paulo sempre foi o mais forte em termos de geração de negócio, porque sempre foi o conteúdo atraía mais os gestores. E sempre foi com uma característica mais B2B, com a parte de treinamento em saúde e tudo mais para o B2C. Mas já começou a ter uma exposição mais de B2B ali para... Sim, sempre teve uma força mais B2B, especialmente São Paulo. Tá. Santos e Salvador, principalmente Salvador, ia bastante consumidor final, né? Mas o foco sempre foi o B2B porque a gente entendia que era o que agrega mais valor para o expositor. Né? No fim, o congresso e uma feira, como acho que qualquer outro, é um grande congregador de stakeholders, mais de 10, né? Você pensar em imprensa, palestrante, expositor, patrocinador, congressista, visitante, staff, dá para listar muitos públicos de interesse que a feira congrega, né? E a gente tenta fazer isso da forma que
cada público desse tem uma expectativa diferente sobre o evento. O público em si agrega valor, né? Porque a gente brinca que a gente é só o agente ali por trás, mas no fim o evento ser um sucesso depende de todo mundo cumprir bem o seu papel, né? E todo mundo vem com a sua expectativa. Então, no caso da feira, do perfil de público, tinha muito a ver com o que os expositores dão mais relevância, né? Eu prefiro o público B2B, então a gente focava, né? Procurou sempre focar no B2B, principalmente no evento de São Paulo, né? Então, no evento de São Paulo é onde a gente traz economista, filósofo para palestrar, né? Que a gente entende que é quem vai agregar mais valor para o investidor, para o gestor, para o coordenador, para quem está numa posição de liderança no nosso mercado, né? A pandemia, ela foi... Vocês tiveram um movimento até societário ali, né? Teve um movimento maior ali interno. Como é que foi passada a pandemia, cara? Porque... vocês trabalhavam com o que foi mais impactado. Sim. Bom, saímos cheio de cicatriz, né? Muito vento contra ali, né? Então a gente precisou trabalhar duro, ter muita resiliência, sabedoria para manter a calma, né? Procurar tomar boas decisões sob um momento macro de muita pressão, né? Mas a gente teve, assim, acho que a gente conseguiu aproveitar muito da nossa credibilidade, né? Tinham muitas, a pandemia eclodiu em março de 20, então foi numa semana, se eu não me engano, numa semana do evento nos Estados Unidos, da IRSA. Então, uma semana to go ou uma semana... Uma semana, assim, acho que 15 de março, eu tenho na cabeça 15 de março como uma segunda-feira que foi o lockdown. Estou certo se é 15, 16 de março, mas na minha cabeça ficou 15 de março de 2020. Para a nossa conversa aqui, como já tem 5 anos aí, acho que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não tem a data precisa, mas foi por aí. Mas se eu não me engano, era uma segunda e naquela semana, quarta, quinta, sexta, se eu não me engano, era o evento nos Estados Unidos, em março. Então, para o evento dos Estados Unidos foi muito pior, porque já estava, né, entrando no pavilhão, para o que a gente chama de marcação de pavilhão, né, que é você desenha a planta no chão para depois subir os estandes. E o nosso em agosto. E aí, trazendo para a nossa dor mais específica aqui, muitos clientes já tinham garantido a sua área, então tinham clientes que já tinham contrato assinado, já tinham começado a pagar, outros não, a gente já vinha pagando o Transamérica, né, porque como eu comentei aqui no começo, a gente fecha o contrato mais de um ano antes, né, com o centro de exposição para garantir uma boa data e um espaço adequado. Então a gente teve que renegociar várias coisas, né, dívida bancária, coisas que a gente foi tomar pé, porque eu fiquei na operação dia a dia da empresa, eu me tornei sócio em 2012 e fiquei no dia a dia da empresa até o evento de agosto de 2018. Então, em setembro de 2018, né, pandemia março de 20, mas setembro de 18 eu saí do dia a dia, fiquei como sócio, mas fui montar um outro negócio, que é outra conversa, tá rolando o negócio, né, o meu sócio lá toca brilhantemente, então o negócio está crescendo super, é um negócio paralelo, também ligado à atividade física, mas não é um competidor da Fitness Brasil. Então eu não estava no dia a dia do negócio, então eu estava um pouco distante de como as coisas estavam acontecendo. Quando a gente voltou a tocar a empresa, eu tive que tomar pé de tudo, né, para ver como é que eu vou pilotar esse avião que está passando numa tempestade violenta. Então a gente teve uma experiência muito desafiadora para a gente, né? A gente enxugou, devolveu o escritório, diminuiu a equipe a zero, praticamente eu e o Fábio Saba, né, meu sócio. Um dos meus sócios, mas os dois que estavam envolvidos ali no dia a dia. E aí a gente manteve o evento, até então, como IRSA Fitness Brasil, né? A IRSA não tinha mudado de nome, virtual. Então a gente fez 2020, fez 2021, mas assim, sem nenhuma expectativa de resultado financeiro, muito mais para mostrar, tá com a bandeirinha ali, estamos vivos, estamos de pé, estamos aqui, a empresa não acabou, nós, né, a gente tinha muitos credores, de banco a expositores que tinham contratos vigentes, com uma parte do contrato já pago, ou até a totalidade. Então a gente precisava dar as caras e falar, estamos aqui, não vamos sumir, fica tranquilo, se tem algum investimento que você já fez na casa aqui, nós vamos honrar tudo, né? Quem conhecia a gente foi muito gratificante, porque com uma ligação ficava tranquilo, não, arruma a casa aí, depois a gente fala, toma seu tempo, porque estava todo mundo vivendo a pandemia, Sim. né? Um momento muito delicado do mundo, então foi bom também para você ver o valor da credibilidade, né? Sim. Um intangível enorme que a gente teve ali. E aí a gente fez o evento virtual em 2021 e foi uma loucura, porque eu lembro da gente, vamos postergar o presencial, né? Não vai dar para fazer em agosto, no começo não vai dar para fazer em agosto de 20, mas vamos pegar o de 21 e fazer, sei lá, em março. Aí depois a pandemia foi estendendo, porque ninguém sabia, né, quanto tempo ia levar. Sim.
E, não vai dar em março, então vamos jogar para junho. E depois chega um tempo que a gente falou, cara, porque é uma loucura, porque você fica replanejando tudo, e só aumenta a ansiedade, né, já num ambiente difícil. E as notícias na época era a contagem de mortos, né, cara? Era um negócio punk, né? Punk demais. Então a gente chegou uma hora que a gente falou, não, é agosto de 22, não vamos tentar antecipar nada, vamos rezar para até lá poder voltar, porque também não tinha nem essa certeza. E assim foi, a gente conseguiu voltar a realizar o presencial em 22, ainda sob uma certa desconfiança, né, de muita gente, porque ninguém sabia, né? Tinha gente porque muitas feiras começaram a fazer, não, agora vai fazer o evento online e não vai mais existir evento presencial. Não, pronto. Né? Tinha muito isso, como as lives explodiram e depois perderam força, né? Ninguém sabia, né? Então, o que ia acontecer, né? Então ficou uma incerteza, uma nuvem negra ali, uma nuvem turbulenta ali do que será que vai acontecer. E aí a gente voltou para o presencial em 22. Graças a Deus foi um momento assim muito marcante, porque as pessoas estavam carentes por se encontrar, por poder rever os amigos, né? Porque não só a gente, outros eventos do mercado, as pessoas não estavam se encontrando, né? Não podia. Então foi um momento assim muito mágico pra gente, sabe? E aí marcou que, estamos de volta, né? O evento retomou, saiu cantando pneu em 22, graças a Deus, né? Graças a N esforços, né? Mas foi muito legal, né? E acho que o mercado de eventos como um todo voltou forte, né? Sim. Estádio de futebol, show de música, né? Tudo, porque a gente estava carente de se encontrar, né? Total. Eu lembro quando em algum momento foi possível voltar e ir ao supermercado e parar de ter que comprar tudo e limpar com álcool os produtos que você recebia em casa, que é uma puta loucura, né? Meu Deus. E eu fui no supermercado e falei, nossa, que bom que eu vou no supermercado, vou ver. Nossa, cara. Lembra eu tinha disso? esquecido disso. A gente limpava os produtos. Papel higiênico. Tudo. E eu lembro de ir no supermercado feliz. Nossa, que bom que eu vou encontrar outras pessoas aleatórias, né? Não conheço ninguém, mas só vou estar com outras pessoas já é legal. Então o evento voltou bem nessa fase aí, né? Quer dizer, um pouco depois dessa fase já, em 2022. E voltou muito bem, e 23 seguiu crescendo, e 24. Então a gente vem precisando, demandando mais áreas do Transamérica e esgotando tudo que a gente tem, né? Então o desafio é sempre como é que a gente entrega sempre uma experiência melhor para esses vários públicos de interesse que a gente mencionou que o evento congrega.